Falar de nível de Instagram. Eu quero a opinião de vocês, porque vocês são especialistas em Instagram, em redes sociais, em marketing. Você acha que agora uma pessoa que quer crescer no Instagram, ela pode utilizar da ferramenta do ChatGPT para se destacar? Sim. E a gente está falando aqui de geração de conteúdo, de geração de engajamento, ideias, porque vocês conhecem, eu conheço alguns, vocês devem conhecer muito mais que eu. Existem ferramentas na internet hoje que são geradores de conteúdo. Então você chega lá e fala assim, o meu nicho é futebol. Aí você coloca, gere conteúdo para stories de futebol. E ali vai nascer uma lista de conteúdos e tudo mais. Não de uma forma como o ChatGPT está entregando. Porque ele consegue te entregar isso em níveis assim. Esses dias eu vi o Altair perguntando pro ChatGPT algo nesse sentido. E aí ele não curtiu, ele falou, me responda isso de uma forma mais pessoal. E aí o ChatGPT gerou um conteúdo mais emocionante, mais... Ele melhorou o próprio conteúdo. Ele otimizou. E eu aposto que se a gente tivesse falado assim, não, deixa isso de uma forma mais científica, ele teria floreado melhor aquilo. Então, talvez a gente possa crescer no Instagram agora simplesmente usando a ferramenta ChatGPT de uma forma inteligente. Não, até vou citar aqui o queridinho do mundo da ciência aí que está despontando há alguns anos já, o Pedro Loss, né, do canal Ciência Todo Dia. Inclusive eu estava assistindo ontem, para me preparar para esse podcast aqui, eu estava assistindo alguns vídeos que ele fez, que é um dos assuntos que ele mais fala lá, inteligência artificial. E eu assisti alguns episódios que ele falou sobre inteligência artificial. E ele chega nesse ponto, ele fala tipo assim, se a gente não pode ter medo, eu vou parafrasear ele aqui, tá? A gente não pode ter medo do que a inteligência artificial pode chegar a fazer, porque assim como as máquinas não acabaram com as máquinas lá na Revolução Industrial, não acabaram com todo o trabalho manual do ser humano, né? Porque apesar de ter as máquinas e tudo mais, o ser humano continuou ainda ali tendo que guiar a máquina, alguns trabalhos manuais que o ser humano tinha que continuar fazendo que a máquina não era capaz de fazer. Então, tipo assim, o ser humano ele vai se ajustando. A máquina chega, a inteligência artificial chega para facilitar a vida do ser humano, para ajudar a vida do ser humano. Então, quem souber linkar essa simbiose aí e trabalhar de uma forma mais coesa, uma forma bem mais assim... Como é que eu posso dizer? É simbiótica mesmo, né? Com a inteligência artificial vai se destacar no futuro. Então, tipo assim, o cara que fica com... Igual o cara vai lá no ChatGPT, um copywriter, né? Ele vai lá e pede uma copy para um projeto específico. O ChatGPT vai gerar uma copy que muitas vezes é melhor do que qualquer uma que ele poderia gerar. Da própria cabeça dele. Aí ele pode ou se assombrar com aquilo, desistir da profissão e sair daquele mundo, ou ele pode se utilizar dessa ferramenta porque ele tem o conhecimento de como usar aquele conteúdo. Porque, por exemplo, se eu pego e entrego um roteiro do ChatGPT sobre, sei lá, lançou ontem, inclusive, o último filme da Marvel, né? O Homem-Formiga e a Vespa lá, o Enquanto-Mania. Se eu quiser, eu posso pedir pro ChatGPT, me gere um roteiro para mim falar sobre esse filme. Ele vai gerar lá, eu vou alinhando ele e tal, gerou o roteiro. Eu posso entregar esse roteiro para minha avó, ela não vai fazer nada com ele. Agora, tipo assim, entende? Não basta a máquina gerar e você se assustar com o que ela fez. Se você sabe o que fazer com aquele conteúdo, com aquele material, vale muito mais do que o conteúdo em si. Então tem muita gente por aí que não é expert em edição e tá bombando no YouTube, tá bombando no Instagram. Tem muita gente que não é expert de oratória e tá fazendo palestra, porque ele sabe o que fazer com o que foi dado para ele. Tem gente que sabe fazer e tem gente que tem o conhecimento. Não, com certeza, eu acredito que uma das coisas que vai assumir o protagonismo é a sua capacidade de liderança, sua capacidade de gerenciar. Sim. Porque não adianta nada, você tem um funcionário formado em Harvard com tantas habilidades, etc. Mas se você não souber aproveitar esses recursos que ele tem, essas habilidades que ele tem da melhor forma possível, vai ser a mesma coisa que nada. Então, assim, o ChatGPT, né, ou qualquer outra inteligência artificial, é a pessoa mais inteligente do mundo, mas se você não souber dar o comando correto, você não vai conseguir explorar da melhor forma possível, né? Você colocou do Instagram, né? Do Instagram.
se você tiver um curso de marketing, se tiver uma formação de marketing ali, você estudar marketing, entender como é que funciona o processo de aumento de seguidores, venda, essas coisas, você vai conseguir dar um comando assertivo, né? Para colocar, por exemplo, vamos dar uma dica para pessoas de negócios, né? Por exemplo, a pessoa quer vender, coloca um negócio aí. Vender roupa, vender camiseta. Vender roupa. Daí você fala assim, quais são as principais desafios? Primeiro você tem que identificar qual que é o público-alvo de quem quer vender roupa. Meu público são mulheres, tá? Então você coloca lá, quais são os principais desafios das mulheres com essa faixa etária, essa faixa etária. Então ele vai começar a listar dores para você. Então vai listar várias dores. Daí você fala assim, com base nessas dores, cria uma copy, tá? Para vender tal. Daí cria uma cópia ali para você. Com base nessa persona aqui, cria umas estratégias. Daí vai sugerir estratégias. Daí sugeriu as estratégias, fala assim, nessa estratégia coloca fazendo favor, fazendo favor para você ser gentil, mas coloca lá dentro de um plano de ação 5W2H. Você tá entendendo? Tipo assim, se você não tiver esse background, se você não tiver esse repertório, você não vai conseguir extrair da ferramenta o melhor que ela pode fazer. E você pode, então, e aí, indo além disso aí, você pode ter todo esse background. Aí chegar no final, ele gera a estratégia, a copy, tudo certinho para você. Se você pega e não aplica aquilo, também não rendeu nada. Então, assim, você saber usar a ferramenta e você saber o que fazer com que a ferramenta te entregar, serão 2 pontos importantes que vai ser a diferença entre você ser substituído pela máquina ou você ser parceiro da máquina. Porque o ser humano ele vai existir. A gente não vai sumir num futuro, creio eu, pelo menos, no futuro próximo. Então, tipo assim, a gente vai ter que aprender a conviver com a máquina.